A gente tem essa gama de atividades, desses testes a serem aplicados, e quando esse paciente chega para a gente tem que entender qual é o melhor para aquela pessoa que eu estou orientando, qual é o melhor para aquela pessoa que eu estou avaliando para ser o meu paciente e para mim produzir o plano de tratamento. Boas-vindas ao Estimulamente, um programa do Cognitivamente. Aqui você vai aprender a ter domínio das ferramentas de estimulação cognitiva, vai saber como se tornar autoridade no mercado e aumentar a valorização e precificação nos seus atendimentos. Eu sou Álida Andrade, terapeuta ocupacional, especializada em neuropsicopedagogia clínica e neuropsicologia com ênfase em reabilitação cognitiva e fundadora do Cognitivamente. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as principais avaliações cognitivas para adultos e idosos. Sabemos que existe dificuldade quando nos deparamos na seleção de instrumentos de rastreio cognitivo para montar um processo de avaliação cognitiva. Encontramos um número muito alto de testes disponíveis a serem utilizados e, além disso, cada instrumento tem características peculiares, dificultando ainda mais tal escolha. Então, percebemos a necessidade de informações sobre os principais instrumentos utilizados no rastreio cognitivo especificamente. E os testes de rastreio cognitivo, eles são sim uma parte fundamental de todo o tratamento, pois só conseguimos traçar um perfil cognitivo e organizar um plano terapêutico eficaz após uma avaliação consistente, que vai levar em consideração a anamnese, estes testes de rastreio cognitivo, o quadro clínico e funcional também de cada paciente. Após uma triagem positiva, seguindo os critérios da American Psychiatric Association, que é o DSM-5, o paciente ele deve ser submetido a uma entrevista aprofundada, utilizando os exames neuropsicométricos completos para a gente ter um diagnóstico efetivo da doença e das etapas mais específicas no processo de diagnóstico, por exemplo, das demências. Só assim vai ser possível a gente distinguir um declínio cognitivo normal de um patológico. Então, os testes de rastreio cognitivo, eles não podem ser utilizados para um diagnóstico diferencial, mas eles devem ser aplicados para ajudar a definir esse plano de tratamento na estimulação cognitiva, tá bom? Então, esses testes, eles vão ajudar potencialmente nas probabilidades de se diagnosticar as demências precocemente, principalmente naqueles casos que são mais leves e iniciais, quando a intervenção terapêutica por reabilitação cognitiva vai apresentar melhores resultados. E seria ideal um instrumento de triagem de déficit cognitivo se ele pudesse fornecer com maior segurança possível para o rastreio das demências e que ele tivesse algumas características principais. O primeiro é que ele fosse rápido na sua administração, com poucos minutos, para ter adesão do profissional e do paciente em diversas áreas. O segundo é que ele tem que ser bem tolerado e aceitável pelos pacientes. O terceiro, ele tem que ser facilmente interpretado. Quarto, ter independência cultural, de linguagem e escolaridade. 5. Ele pode ser bem reproduzido em outros estudos e ter um desempenho semelhante entre os examinadores. O que isso quer dizer? Que mais de uma pessoa aplicar esses testes, eles vão ter resultados fidedignos, mesmo que 2, 3, 4 pessoas apliquem no mesmo paciente, ele vai dar o mesmo resultado, tá bom? 6. Ter valores elevados de sensibilidade e especificidade. 7. Ele tem que apresentar uma correlação com outros testes tradicionais que já estão bem validados na literatura, além de ter correlação com escalas de avaliação e diagnóstico clínico. 8. Ele tem que ter um bom valor preditivo. A gente sabe que os instrumentos com todas essas características que eu estou dizendo aqui ainda não existem. Mas dos instrumentos mais adaptados e usados hoje, a gente tem o Mini Mental, que é o mini exame do estado mental, o teste do desenho do relógio, o teste de fluência verbal e a avaliação cognitiva Montreal MoCA, entre outras, que podem ser utilizadas isoladas ou combinadas para a gente ter um bom resultado. A seguir, eu vou fazer um breve resumo de cada um desses protocolos de avaliação cognitiva para que você conheça um pouco mais. Vamos lá?
O primeiro deles que a gente vai falar mais aprofundadamente é o mini exame do estado mental, que é o Minimento, que é um teste de rastreio cognitivo global que foi desenvolvido em 1975 e seu objetivo inicial foi de ser uma avaliação clínica prática para entender a mudança do estado cognitivo em pacientes geriátricos. No Brasil, ele foi traduzido e apresentado em 1994. Ele possui uma pontuação máxima de 30 pontos e o seu ponto de corte varia de acordo com a escolaridade de cada paciente. Ele examina orientação espacial e temporal, memória de curto prazo, memória imediata, também avalia atenção, evocação, que são habilidades de linguagem, habilidades visoespaciais, cálculo e praxia. Como eu falei com vocês, a pontuação máxima é 30. Quanto menos pontos, maior é o comprometimento cognitivo do paciente. A sua aplicação é rápida, não demora mais que 5 minutos e como material a gente utiliza apenas uma folha de papel e um lápis para o paciente responder. O segundo que nós vamos falar é o teste do desenho do relógio, que também é amplamente utilizado como teste de rastreio cognitivo. Ele é simples, de fácil aplicação e avalia diversas dimensões cognitivas, como a memória, função motora, função executiva e compreensão verbal. Então, o teste do desenho do relógio, ele prioriza as funções visoespaciais, bem como a capacidade executiva da gente reconstruir, a partir de um comando verbal, a memória de um relógio em uma imagem gráfica. E essa praxia construtiva envolve análise visoespacial, execução motora, atenção, compreensão da linguagem, conhecimento numérico. Ele pode ser aplicado de diversas formas, existem diversos autores que vão estabelecer o seu próprio critério, então vocês têm que prestar atenção nisso. Tem um tempo de aplicação também super rápido, de aproximadamente 5 minutos, e é um teste que não devemos utilizar sozinho, mas sempre combinado para ter melhores resultados, tá bom? E a gente tem o terceiro teste, que é o do fluência verbal, que ele é bem sensível para avaliar as funções do lobo frontal, especialmente a área pré-frontal esquerda. O que isso quer dizer, Ada? Ele é extremamente valioso para avaliar a memória semântica, que é o nosso conhecimento geral sobre o mundo, fatos, palavras, tem relação com o nosso aprendizado, tá bom? Existem 2 tipos de tarefa de fluência verbal, a semântica e a fonética. No teste de fluência semântica, o sujeito ele tem que dizer tantas palavras quanto possível que pertençam a uma determinada categoria. Por exemplo, para animais, frutas. Já a diferença da fluência fonêmica existe porque a pessoa fale o quanto possível ele lembre de palavras que comecem com a letra F, com a letra A e S. E isso é medido a cada 1 minuto cronometrado. A pontuação vai variar de acordo com a produção de palavras da pessoa avaliada, onde cada palavra correta pontuada vale 1 ponto, tá bom? E a análise vai ser feita comparando então o total de palavras com a média de desvio padrão esperado para cada faixa etária e também pelo grau de escolaridade, sendo que maior pontuação indica um melhor desempenho na realização desses testes. Também é um teste muito tranquilo de usar. O material que você vai precisar é de uma folha de registro das respostas, um gravador ou um cronômetro ali e um lápis para a pessoa. Agora vamos falar então do Montreal Cognitive Assessment, que a gente chama de MoCA, que é um instrumento de teste de rastreio cognitivo breve. Foi criado em 2005 e ele detecta principalmente comprometimento cognitivo leve. Ele trata-se então de um teste que foi traduzido e adaptado para 30 línguas diferentes. E ele vai avaliar também diversas funções cognitivas, como funções executivas, habilidades visoespaciais, nomeação, dígitos, sentenças, recuperação da memória, raciocínio abstrato e orientação. Ele contribui com o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve e também de demência. A pontuação máxima dele também é de 30 pontos e o ponto de corte dele é de 26, que acima disso é considerado normal. Também tem um tempo de aplicação rápido, de aproximadamente ali de 20 minutos, e também precisa da folha de papel, de aplicação do exercício e um lápis, tá bom? Eu queria falar com vocês também sobre um quinto teste, que é o Adrien-Brooke Cognitive Examination,
que tem a sua versão revisada. Ele é um instrumento de rastreio cognitivo breve também, assim como o MoCA, ele pega muito nessa questão de comprometimento cognitivo leve. Ele tem sido bastante utilizado em pacientes que têm um grau de escolaridade mais elevado. É uma bateria de testes simples. Na época que ele foi criado, ele foi projetado para detectar, então, a demência leve e diferenciada demência frontotemporal. Então, e esse teste, ele inclui sim dentro dele um Mini-Mental, mas ele consegue também ter novas possibilidades, ele tem uma melhoria ali dentro do seu desenvolvimento para que ele consiga pegar essa questão da demência quando o seu grau está muito leve, tá? A aplicação dele é um pouco maior, ele tem 26 componentes que foram combinados para produzir 5 subscores e cada um representa um domínio cognitivo específico que vai ser avaliado, que envolve atenção, orientação, memória, fluência, linguagem e função visoespacial. E perfaz um total de 100 pontos. E a nota de corte é indicada para cada um desses subdomínios, tá bom? O tempo de aplicação dele é mais ou menos entre 12 e 20 minutos. E o material utilizado também, ele requer uma folha de papel e um lápis. E aí o que eu queria dizer para vocês em relação a essas avaliações de rastreio cognitivo, que elas são sim muito importantes e que você precisa aprender e aprofundar o seu conhecimento sobre cada uma delas, o que cada uma delas pode nos trazer de melhor resposta para esse paciente. Porque o que acontece? A gente tem essa gama de atividades, desses testes a serem aplicados, e quando esse paciente chega para a gente tem que entender qual é o melhor para aquela pessoa que eu estou orientando, qual é o melhor para aquela pessoa que eu estou avaliando para ser o meu paciente e para mim produzir o plano de tratamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pacientes que, quando eles estão num quadro demencial muito leve, eles estão iniciando o processo da demência, o Mini-Mental é um teste que ele não vai nos trazer tantas respostas, principalmente se esse paciente ele tem um grau de escolaridade elevado. Então, a gente tem que ter em mente que, não, eu falo isso sempre, vocês sempre vão ver eu dizendo isso, mas a estimulação cognitiva ela não tem uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. E eu não preciso fazer um protocolo de chegada que ele seja estático e todo paciente que chegar no meu consultório, eu faço as mesmas avaliações. Porque cada ser humano é único, cada queixa cognitiva vai ser diferente. Então, se esse paciente ele me apresenta um encaminhamento de um médico, de um psicólogo, de um outro profissional, e que junto a essa queixa eu entendo que ele está num processo demencial inicial, que ele tem um grau de escolaridade maior, eu posso sim aplicar o MoCA. Eu posso sim aplicar o Addenbroken. Os testes de fluência verbal e o teste do relógio, eu nunca aplico somente eles, então eles estão sempre associados a algum desses outros que eu comentei. Mas, por exemplo, o teste do MoCA, quando você vai estudar a folha de aplicação, você vê que já tem o teste do desenho do relógio dentro dele, então eu não preciso aplicar 2. Então, a gente precisa estudar, entender, principalmente sobre as avaliações de rastreio cognitivo, para saber quais são as melhores para cada paciente. Não façam protocolos rígidos e fixos, pensando todo paciente que chegar aqui no meu consultório, eu vou aplicar essa bateria de testes. Não faz sentido, vai ser cansativo, vocês vão levar um número muito maior de consulta para conseguir aplicar tudo isso e no fim das contas não era preciso, foi desgastante. Às vezes você poderia ter ido mais rápido para o seu plano de tratamento, você poderia ter começado efetivamente a fazer as atividades, utilizar os recursos de estimulação cognitiva, se você souber adequadamente o que cada avaliação pode te oferecer e qual é melhor para cada tipo de paciente que vai chegar no seu consultório, tá bom? Outra coisa muito importante que é preciso deixar claro aqui é que eu falei de algumas avaliações de teste de rastreio cognitivos, não existem só elas, existem muitas outras mais. Essas avaliações que eu disse, elas são multiprofissionais, podendo ser aplicadas por profissionais da saúde e também da educação, sem problema nenhum, desde que essas pessoas sejam capacitadas e saibam fazer essas avaliações, tá?
Então, eu só estou aqui apresentando, falando um pouquinho sobre cada uma delas, mas para fazer aplicações de forma correta, precisa-se então de um estudo mais aprofundado, de um curso e uma capacitação de como aplicar cada uma delas. Por eu ser terapeuta ocupacional, eu tenho acesso a essas avaliações multiprofissionais. Existem algumas avaliações que somente neuropsicólogos e psicólogos podem aplicar. São avaliações mais específicas, que elas conseguem diferenciar principalmente cada uma das habilidades cognitivas. Então, nós temos que entender até onde o nosso fazer e o nosso saber em reabilitação cognitiva tem limites. Se eu faço um teste de rastreio cognitivo e percebo que este paciente tem uma dificuldade maior em alguns domínios específicos, por exemplo, como as praxias, ou a memória, ou a linguagem, e eu quero entender mais sobre isso, eu quero ter uma avaliação mais aprofundada, então eu preciso encaminhar esse meu paciente para uma avaliação com um neuropsicólogo, tá? E pedir que ele faça uma devolutiva com um relatório, com as informações importantes para a gente ampliar, então, o nosso plano de tratamento. A gente tem que trabalhar sempre em equipe, a gente sempre tem que ter uma gama de profissionais que eu possa contar nesse tratamento e que eu possa encaminhar para que a gente tenha os resultados mais fidedignos para oferecer um melhor plano de tratamento. Então é isso. A gente tem que saber esse limite das avaliações multiprofissionais. Se você é psicólogo ou neuropsicólogo, você tem a chance de aprofundar mais sobre isso em outros cursos de capacitações, em cursos que são voltados para psicólogos. Existem também avaliações que são específicas, feitas para avaliar a cognição por terapeutas ocupacionais, e essas avaliações eu ensino apenas para terapeutas ocupacionais. Mas aquilo que é posto para todas as profissões é multiprofissional, é de domínio público, isso é importante dizer também, tá, gente? Existem avaliações de domínio público, que todas essas que eu disse aqui são. Se vocês procurarem no Google, qualquer outro sistema de busca, inclusive busca acadêmica, vocês vão encontrar as folhas de testes de aplicação do Mini-Mental, do MoCA, do Addenbroken, o teste do relógio, o teste de fluência verbal. E a maioria deles tem mais de um autor e mais de um tipo de aplicação. Então, você tem que estudar, ler sobre qual é a melhor versão para você enquanto profissional aplicar. Então, são testes que eu consigo encontrar gratuitamente, aplicar, inclusive encontro as instruções de como aplicar. Existem cursos que oferecem esse tipo de treinamento, tá? E acompanhamento para o profissional que não tem tanta expertise, que está aprendendo agora. Então, esses são testes que a gente chama de domínio público, mas existem outros testes que são muito importantes, que também são multiprofissionais, mas que eles não são de domínio público. Você tem que pagar, você tem que adquirir as folhas de aplicação. E aí, ao adquirir esse teste, você vai saber também as instruções, você vai adquirir o material ali completo que é necessário para poder fazer esse tipo de teste. E a gente tem que aprofundar, tem que saber mais sobre eles. Então, eu só apresentei um resuminho aqui dos mais utilizados, mas não dos mais importantes. Existem outros testes que seriam interessantes, que são interessantes para profissionais de reabilitação cognitiva adquirirem e terem dentro do seu consultório para se tornarem profissionais adequados. A gente tem que adquirir as melhores ferramentas para a gente conseguir aumentar a nossa valorização e precificação dos atendimentos, tá bom? Então, a gente tem que se aprofundar em cursos, aprender sobre as outras avaliações, além dessas que eu apresentei. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês dessa importância de conhecer esses testes de rastreio cognitivo e o que ele pode oferecer para cada paciente que a gente encontrar no nosso consultório. Se você está lidando com um paciente que tem demência, como eu falei com vocês, a gente tem o Mini-Mental, o MoCA e o Addenbroken. Mas vamos supor que vai chegar no seu consultório 3 pessoas com perfis cognitivos e com níveis de escolaridade muito diferentes. Você vai atender um senhor que está iniciando o processo demencial, mas que ele tem não só a graduação, mas ele tem o mestrado e doutorado. Sim, pessoas que têm um nível de estudo maior não estão impedidas, isso não quer dizer que elas não terão Alzheimer, isso pode acontecer sim. Até porque a gente sabe que tem ali fatores genéticos desconhecidos ainda para a questão do Alzheimer, e não necessariamente pessoas que estudaram mais
estão protegidas de nunca ter o Alzheimer. Então, eu vou receber esse paciente que ele está ali nos seus 70 anos, ele tem pós-doutorado, então ele tem um nível intelectual alto, ele tem um nível de escolaridade muito maior e que ao aplicar o Mini-Mentor eu percebo que ele teve uma nota de score normal. Então, esse teste ele não vai me dar uma informação fidedigna do que eu preciso iniciar nesse tratamento. Só que a gente tem outras opções, como eu falei com vocês, como o MoCA e o Addenbroken. E aí, dentro do MoCA e o Addenbroken, eu tenho diferenças também. Por exemplo, o próprio MoCA é um teste que a gente ensina muito a aplicação da versão padrão dele, que a gente chama então de MoCA A, que são pessoas que teve 12 anos ou mais de estudos. E ok, a gente consegue aplicar com esse paciente com alta escolaridade? Consegue. Provavelmente já vai aparecer ali algum comprometimento cognitivo leve. Mas talvez o MoCA não seja ainda o melhor teste a ser utilizado. Mas sim, o Addenbroken consegue me dar ainda mais algumas respostas de habilidades cognitivas que ele está iniciando o processo de perda e aí levemente ele vai ter uma perda de ponto na aplicação do teste. No caso desse paciente, eu iria pelo Addenbroken, pelo que eu sei que o teste pode me oferecer e o perfil cognitivo desse paciente que está chegando para mim. Porque se ele tem uma pós-graduação, ele tem um mestrado, um doutorado, uma pessoa que gosta muito de ler, eu provavelmente entendo que seja uma pessoa de um perfil cognitivo mais amplo, que gosta de novidades, de desafios, que sai ali muito da zona de conforto para ter mais conhecimento, tá bom? Eu posso ter também um paciente que está iniciando o quadro cognitivo de demência, também está leve, mas ela é uma dona de casa do lar e que ela não tem muitos estudos, estudou até a 4ª série, precisou sair antes para cuidar dos irmãos, enfim, uma história muito comum que a gente encontra das pessoas mais idosas, do que acontecia antigamente. Então ela não tem muito estudo, viveu a vida inteira praticamente em casa, não gosta muito de ler, gosta mais de assistir televisão, não tem hábitos de hobbies, a vida dela foi cuidar da casa, poucas coisas ela faz para si mesma. Então essa pessoa provavelmente, eu tô dizendo provavelmente porque os pacientes nos surpreendem, tá? Então, como eu falo de novo, não é uma receita de bolo, posso ter essa pessoa que é dona de casa, ela pode chegar e na minha anamnese eu descobrir que ela é uma pessoa super versátil. Mas aqui no exemplo, vamos pensar que ela é uma pessoa de perfil cognitivo mais reservado, não gosta muito de mudanças, não gosta muito de aprender as coisas, e que como ela tem essa característica de menos estudos, pode ser que o Mini-Mentor já pegue alguma coisa, mas ainda assim eu aplicaria um MoCA para poder sentir esse comprometimento cognitivo, tá? Leve aí no caso. E o MoCA, como eu falei com vocês, ele tem essa versão que é versão padrão, que a gente chama, versão A, que é para pessoas que têm até 12 anos ou mais de estudo, pessoas que têm um pouco mais de conhecimento. E se eu pegasse uma paciente que tivesse pouquíssimo estudo ou até mesmo fosse analfabeta, eu precisaria fazer uma aplicação de um outro teste. Nem o Mini-Mentor, nem o Addenbroken, nem o MoCA versão A conseguiriam me ajudar nesse sentido. E existe então o MoCA versão B, que é para pacientes com baixa escolaridade. E aí eu poderia aplicar com essa paciente, essa versão que vai me entregar outros resultados, já que ela não tem um nível de escolaridade tão alto. Aí vocês vão me perguntar assim, mas Alda, o Mini-Mentor, ele também não leva em consideração a questão da escolaridade? A pontuação, ele não tem a ver com a questão da escolaridade? Sim, mas é muito diferente. Eu tenho um teste padrão que eu vou aplicar em todos os níveis de escolaridade e dar pontuação maior ou menor de acordo com o que ele tem de tempo de estudo, do que testes que já foram feitos pensando em pessoas que têm poucos estudos. O MoCA A é diferente do MoCA B, o comando dos exercícios, o que é pedido no exercício é diferente e ele é pensado para esse paciente que tem pouca escolaridade. Isso faz total sentido e eu acho muito mais fidedigno as respostas quando o teste tem isso, quando ele foi feito pensando neste paciente e nas peculiaridades que ele precisa por ele ter pouca escolaridade. Então, eu já falei aqui dos diferentes perfis de um idoso que ele tem ali um pós-doutorado, ele tem um nível cognitivo maior, de uma idosa que tem um nível cognitivo um pouco menor, nível cognitivo por questão de escolaridade, tá, gente? E quais testes eu poderia pensar em aplicar?
Agora, se eu tenho um paciente que ele tem um nível de escolaridade, né, estudou, mesmo que ele tenha feito pós-graduação, ele já vem com um diagnóstico posto para mim de um médico que ele está sim com Alzheimer, que ele já está sendo acompanhado por esse médico, talvez até por um outro profissional, eu poderia aplicar o Mini-Mental sem problema. Mas eu gosto muito de conversar com esse profissional que me encaminhou para saber se esse profissional já aplicou também o teste. Que seja o Mini-Mental, o MOCA, o Addenbrooke, o teste do relógio, fluência verbal, o teste de cancelamento, tem vários outros, tá? Eu gosto muito de saber qual foi a bateria de testes feita por esse profissional que está me encaminhando esse paciente e quando ela foi feita. Porque não faz sentido também, gente, a gente ficar replicando os mesmos testes no paciente num curto período de tempo. Porque se o médico fez semana passada um Mini-Mental com esse paciente e nessa semana ele chega encaminhado para mim e eu reaplico, eu posso não ter um score fidedigno. Eu posso não ter uma resposta correta do teste porque ele fez há pouco tempo. E no caso do comprometimento cognitivo leve, as pessoas lembram sim, tá? Algumas lembram tranquilamente das respostas que deu, o que aconteceu no teste. Então eu posso ter uma resposta falha e aí eu já começo o meu tratamento de uma forma incorreta. Então é preciso a gente ter essa comunicação, é preciso a gente saber exatamente quais testes esse paciente já fez previamente. E reavaliar, a gente tem que pensar nisso também, tá? De quanto em quanto tempo eu posso fazer as reavaliações para os meus pacientes? De 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, de 1 em 1 ano, qual é esse tempo? Não existe uma resposta concreta do tempo, né? Vai variar para cada paciente o tempo que eu preciso de tratamento, de utilizar os recursos que eu tenho para que ele assimile o que eu preciso dentro da estimulação cognitiva e eu venha a reavaliar para ver se ficou ok esse aprendizado, se está tudo bem. E também depende do diagnóstico desse paciente, porque se for um paciente que tem algum quadro de disfunção cognitiva em que eu consigo reabilitar e fazer a melhora, eu tenho um tempo de reavaliação. Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um quadro demencial que eu sei que o prognóstico é declínio, eu tenho um outro tempo de reavaliação, porque no caso desse paciente, meu objetivo não é a melhora, mas sim que ele permaneça, que ele se mantenha o máximo de tempo possível naquele nível que ele se encontra de habilidade cognitiva. Então, de tempos em tempos, a gente vai reavaliar, vai depender do paciente, de como ele está respondendo ao tratamento e do diagnóstico dele, porque pelo diagnóstico eu tenho um prognóstico. Mas eu já falo de antemão para vocês que eu nunca reavalio e não se deve reavaliar. A maioria das avaliações, quando a gente vai estudar sobre elas, vocês vão ver que não, o tempo mínimo entre uma avaliação e uma reavaliação existe e está posto ali, e a gente não deve ficar fazendo isso em curtos períodos de tempo, intervalos muito curtos. Então, geralmente, o mínimo que eu coloco entre uma avaliação e uma reavaliação é 8 meses. Entre 8 meses a 1 ano, é possível a gente reavaliar e descobrir quais ganhos a reabilitação e a estimulação cognitiva ofereceram para aquele paciente que está comigo, tá bom? Como eu falei com vocês, cada avaliação é única, ela vai dar um tempo diferente, e aí cada profissional vai adquirir esse protocolo de reavaliação, também avaliando e vendo a necessidade de cada paciente, mas tenham em mente que ficar avaliando e reavaliando não é benéfico para o nosso paciente, nem para a gente, nem para ninguém, porque a gente tem que dar tempo ao tempo para a estimulação cognitiva ser bem feita, ok? Outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte: quando a gente está com pacientes que têm algum tipo de disfunção cognitiva por pós-Covid-19, pacientes adultos, que são pessoas típicas que nunca tiveram disfunção cognitiva, fazer o uso de avaliações que fazem predição de demências não vai fazer sentido. Então, o Mini-Mental, nesse caso, ele não deve ser avaliado. Ele não vai nos dar as respostas. Eu vou precisar de testes que vão me afirmar sobre o comprometimento cognitivo leve, como o MOCA ou o Addenbrooke. E dependendo do grau de escolaridade desse paciente, eu vou utilizar um ou outro. Vocês estão entendendo que também a gente tem que fazer essa análise de quem eu estou atendendo, da idade, do que foi aconteceu, qual que é a patologia. Então, é importantíssimo também analisar a queixa principal, né? Os testes de rastreio cognitivo, eles vão nos falar muito sobre todas as habilidades cognitivas, ou quase todas,
Mas, se você também na queixa principal já começa a entender se aquilo que ele está dizendo para mim que não está conseguindo fazer ou não, vai ser comprovado no nosso teste de rastreio cognitivo. O teste vai me dizer se essa queixa ela é válida ou não. Porque pode ser, gente, que essa queixa, esse declínio cognitivo, essa queixa que venha do paciente não seja uma disfunção cognitiva, mas pode ser um quadro alterado do humor. Pode ser um quadro alterado da funcionalidade que está causando perdas cognitivas, mas não necessariamente ele tem uma disfunção cognitiva. Então, avaliações, testes de rastreio cognitivo, anamnese, avaliações funcionais, tudo isso é importante para a gente entender o quadro. Todas essas informações que vão sendo coletadas é como se elas fossem vários peças de um quebra-cabeça em que eu preciso juntar para montar o melhor plano de tratamento para o meu paciente, tá bom? Então é isso, esse foi o episódio de hoje em que a gente falou sobre as principais avaliações cognitivas para adultos e idosos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido essa ferramenta para ajudar vocês a dominar a estimulação cognitiva, aumentar a valorização e precificação dos seus atendimentos também. Espero por vocês no próximo episódio do Estimulamente.